paz do Senhor, queridos, estamos iniciando um novo vídeo da Escola Bíblica Dominical aqui na Assembleia de Deus em Londrina. Que a bênção do Senhor venha estar sobre a vida de cada um de vocês. Estamos hoje na lição de número 6 das lições bíblicas do terceiro trimestre de 2021. Estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Estamos estudando então os dois livros de Reis, primeiro e segundo livro de Reis. E a lição de número 6 fala sobre o profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. Esses dois profetas que são profetas muito especiais na história bíblica, não só para nós os cristãos, mas também para os judeus. O profeta Elias, um personagem extremamente importante na história bíblica, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, e Eliseu, que é para nós um grande profeta muito especial, e nós estaremos estudando a respeito desses dois profetas. O propósito principal da lição é expor o final do ministério de Elias, também destacar o pedido destemido de Eliseu e registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. É mostrar o fim da trajetória de um profeta para o início de da trajetória de um outro profeta. Também a intenção é mostrar como é importante a mentoria, o pastoreio de um sucessor. Já há uma frase dizendo que faz sucesso quem faz um sucessor. Isso é muito importante. Na realidade, todos nós somos chamados a serem pais. Seja aqueles que eu tenho o privilégio de ser pai de 2 filhos e nós devemos continuar vivendo em nossos filhos, esse é o propósito da raça humana, numa geração vivendo na outra, e isso biblicamente tem um poder muito grande. E também nós temos que ser pais espirituais. Todos nós somos chamados a termos filhos espirituais, a ganharmos almas para Jesus. E não só isso, mas fazer discípulos de Cristo. A grande comissão de Mateus fala que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. E isso tem a ver com gerar filhos espirituais e fazer sucessores. O apóstolo Paulo mesmo, nós não vemos nenhum registro de família do apóstolo Paulo no sentido de família dele, de casamento, de ter filhos. Porém, nós vemos registro dos filhos espirituais, em especial Timóteo, que ele fala, meu verdadeiro filho na fé. Então, assim, nós devemos ter esta mesma expectativa, devemos ter esse mesmo propósito. E Elias e Eliseu é para nós um grande exemplo de companheirismo, de fidelidade, de aprendizado, de crescimento e de sucessão no ministério profético. O texto que nós lemos, o texto principal, está no segundo livro dos Reis, o capítulo 2, que vai falar sobre o final do ministério de Elias e o início do ministério de Eliseu. Quem foi Elias? Elias foi um grande profeta. Nós estudamos sobre Elias nas lições 4 e parte dele 5. E agora terminando na lição de número 6. Então Elias foi um grande profeta, um profeta muito usado por Deus. Elias, ele é um profeta que inicia esse tempo do profetismo e ele tem muito a ver com Moisés. É interessante que Moisés inicia o seu ministério trazendo a lei para o povo de Israel. Elias é aquele que tem o seu ministério para ressuscitar a lei ao povo de Israel. Moisés foi aquele que não passou para a região oeste do Jordão. Mas Elias é aquele que, atravessando para a região leste, onde Moisés terminou, ali ele foi arrebatado. Moisés foi aquele que levou o povo a obedecer às leis de Deus. Elias também conclamou o povo a obedecer à lei do Senhor. E tanto Moisés quanto Elias aparecem no capítulo 17 de Mateus, na transfiguração de Jesus, falando a respeito do tempo final ou da missão principal de Jesus, que era a sua morte e a sua ressurreição. Elias foi usado grandemente por Deus para fazer muitos milagres e para repreender e aconselhar e direcionar reis na presença do Senhor. Elias
foi um homem muito usado por Deus. O próprio Tiago vai falar a respeito dele, dizendo que ele, sendo um homem sujeito às mesmas paixões que nós, orou. E na sua oração, por 3 anos e 6 meses, não veio chuva sobre a terra. Houve uma grande seca pela palavra de Elias. E depois de 3 anos e meio, ele orou e o Senhor enviou chuva sobre a terra. Homem usado por Deus, um profeta de Deus, o leão dos profetas, profeta muito usado pelo Senhor. Porém, também Elias teve o fim do seu ministério. Chegou a hora de encerrar a sua missão na terra. Meus amados, isso é absolutamente importante. Nós devemos ter em nosso coração a clara consciência de que não somos eternos aqui nesta terra. Nós temos um tempo para iniciar e um tempo para terminar. Seja em todas as áreas da vida, isso acontece. O pai, na educação do seu filho, há tempo para começar e há tempo para terminar. Um pastor na direção de uma igreja também há tempo de começar e há o tempo de terminar. Há aquele que é líder de um departamento, regente de um departamento, seja qual for, há também um tempo para começar e tempo para terminar. A vida é assim, há tempo de nascer e tempo de morrer. O próprio profeta Moisés, ou o grande Moisés, chegou o tempo dele parar. Chegou o tempo dele. Quem sabe ele pensava que teria ainda mais tempo, levaria o povo à terra prometida e viria cumprido no seu tempo aquilo que o Senhor tinha prometido. Mas não foi o tempo da missão. A missão era até chegar ao pé do Rio Jordão. Dali em diante a missão seria para outro, que foi o caso de Josué. O mesmo aconteceu com Elias. Este grande profeta teve o tempo final de sua vida. Então, nós devemos ter essa consciência de saber o tempo de começar, mas principalmente o tempo de terminar. O próprio Salomão dizendo que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. A gente pode até começar mal e dar tempo de ir consertando e isso acertar. Agora, se a gente terminar mal, como consertar? É impossível. Nós devemos também saber terminar bem, terminar no tempo certo, na hora certa, para a glória de Deus. Elias compreendeu isso, que chegaria o tempo em que acabou o seu tempo de ministério. Elias entendeu isso. Elias é um homem que começa o seu ministério, ele foi sustentado por corvos. Elias é um homem que continua o seu ministério e é sustentado por uma viúva. Elias é um homem que termina o seu ministério sustentado por anjos. Olha o desenvolvimento do profeta Elias. Mas olha como também ele se humilhou na presença de Deus. Sustentado por corvos, era um homem com muita autoridade. Sustentado pela mulher viúva, por homens, era um homem que estava padecendo necessidade. Sustentado por anjos, foi um homem que via as suas mazelas e como ele era nada diante de Deus e fraco, mas era totalmente dependente da graça e da misericórdia do Senhor. Que possamos aprender com Elias desta maneira. Quanto mais crescemos na intimidade com Deus, mais diminuímos a nosso respeito, mais vemos o quanto nós não somos e o quanto só Deus é, e quanto somos absolutamente dependentes dele. Isto é Elias, mas ele terminou o seu tempo. Profeta utilizado por Deus, usado pelo Senhor, capaz na presença do Senhor, e ele teve um moço, chamado pelo próprio Deus, o próprio Senhor disse a ele, que era para ele ungir a Eliseu no seu lugar. Eliseu viesse a ser rei no seu lugar. E foi o que ele fez. O capítulo 19 vai explicar a respeito disso no versículo 15. Vai dizer assim de 1 Reis. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre Síria. Também a Jeú, rei de Ninse, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta no teu lugar. Versículo 19 diz, partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse,
Deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele disse, vai e volta, porque te tenho eu feito? Voltou, pois, de trás dele, tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Ele encontrou este homem, chamado por Deus. Isso também é algo muito importante. Todo homem como Elias precisa entender que haverá um profeta em seu lugar. Elias não tinha um ministério eterno. Alguém tomaria o seu lugar. Quem era? Não era alguém capaz. Não era um lavrador. Não era alguém que tinha jeito de profeta. Não, era alguém que estava lavrando na terra na última junta de bois. De 12, ele estava na última. Mas, mesmo ali, ele entendeu que aquele homem era chamado por Deus e ele passou a sua capa e Eliseu obedeceu e serviu ao Senhor. Serviu a Elias. O capítulo 2 de 2 Reis mostra que está chegando no tempo final. Elias sabe que ele será levado pelo Senhor. Ele já sabia disso no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 2, diz que sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Ele estava ali nessa cidade, a cidade de Gilgal, mas agora ele sai dali. Elias sabe que ele seria levado, mas não só Elias. O Eliseu também sabe a respeito disso. O versículo 3 fala que os filhos do profeta em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? Olha, os profetas que ali estavam, os filhos dos profetas também sabiam disso. Lá num certo lugar chamado Betel. Mas há tempo, na cidade de Jericó, também saiu outros e falaram a mesma coisa. Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? Ele sabia disso, eles sabiam disso, mas Eliseu também sabia. Versículo 3 ele diz, também eu bem o sei, calai-vos. E o versículo 5, também eu bem o sei, calai-vos. Ora, Elias sabia que estava chegando o seu tempo, mas não só Elias. Os filhos dos profetas também sabiam, mas não só os filhos de profetas. Eliseu também sabia. Mas Eliseu fala uma coisa muito interessante aqui que veio ao meu espírito, que Eliseu disse aos outros, eu bem o sei, eu também sei, mas fiquem quietos, fiquem quietos. Meus queridos, eu quero trazer uma outra palavra. Assim como os homens devem saber que chega o seu tempo, aqueles que, como Eliseu, sabe que aquele que o antecede, aquele que é seu pastor ou seu líder, seja qual for a parte de sua vida, independente, seja num contexto eclesiástico, num contexto familiar, ou num contexto de trabalho, independente de qual for, e você percebe que chegou o tempo do outro, e muitas pessoas até chegam a falar a respeito disso, faça como Eliseu. E quando chegaram dizendo, olha, chegou o tempo de Elias, você sabe que hoje acabou o tempo de Elias, o tempo de Elias já foi, já era, Elias já está ultrapassado, já passou o tempo de Elias. Eliseu fala, eu também sei, mas fiquem quietos, calai-vos, fiquem quietos, tudo tem a sua hora. Assim como a hora de terminar para alguém, há a hora de começar. Quantos que não aprendem com Eliseu e tem uma chamada divina? Aprendeu certo, mas quer empurrar a porta, quer fazer da maneira errada, quer fazer segundo o seu tempo. E tem uma outra situação, vai na onda das pessoas, vai naquilo que os outros dizem, vai naquilo que os outros vão falando. Imagine se Eliseu desse ouvido aos filhos de profeta, dizendo, olha Elias, o Senhor vai te levar, eu estou sabendo disso, mas então vai com o Senhor e eu já fico aqui com os filhos de profetas e já vou cuidando desse lugar. Não foi o que ele fez. Ele continuou com Elias até o fim. Nós sabemos bem que Elias passa por 4 lugares, por Gilgal, por Betel, por Jericó e por Jordão. Os 4 lugares. E dos 4 lugares, Elias dá a oferta para Eliseu não segui-lo, dizendo, o Senhor me enviou para tal lugar,
fica-te aqui. E mais na frente, o Senhor me enviou para tal lugar, fica-te aqui. E mais à frente de novo, o Senhor me enviou para tal lugar, fica-te aqui. Olha, Elias estava dando a oportunidade de Eliseu ficar naquele lugar, ficar ali. Não sei qual era o propósito, se ele estava provando a Eliseu, qual era o objetivo, mas Elias sabia do seu chamado ao Senhor, o que seria. Mas Eliseu, ele não deu olhar para essas coisas, pelo contrário, Eliseu foi fiel até o fim. Eliseu disse em todas as vezes que Elias disse, fica-te aqui, ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu te não deixarei. Eu não te deixarei. Pode ser que outros dizem que você vai ser levado já, mas eu vou estar contigo até o fim. Eliseu foi fiel até o fim. Mesmo sabendo que já era o fim, mas ele foi fiel. Estava ali junto com ele. E é interessante que foi ali, naquele lugar, no meio, no finalzinho, quando já tinha ocorrido o último milagre de Elias, quando as águas do Jordão se abriram, naquele último momento, que Elias diz a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Ore, imagine se Eliseu tivesse dado ouvidos às palavras dos filhos de profeta. Imagine se Eliseu, assim como a outra nora de Noemi, olhando para as circunstâncias, falasse, para que segui-la? Vou ficar por aqui mesmo. Aqui eu tenho comodidades, aqui já tenho uma igreja plantada. Eu não sei para onde vai Elias, eu não sei que lugar ele vai. Vai lá que o Senhor o tire e me deixe em qualquer um outro lugar. Imagine se ele tivesse feito isso. Mas ele foi fiel, e sendo fiel, ele recebeu esta expressão, esta palavra, pede-me o que quiseres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu então foi ousado, dizendo, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que é que Eliseu estava pedindo? Eliseu estava pedindo que ele fosse o herdeiro primogênito e oficial do ministério de Elias. Ele estava dizendo, eu quero continuar o ministério que o Senhor começou contigo. Eu quero ser como tu, eu quero ser exatamente. Ele não está pedindo ser maior, não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo de ter a mesma coragem, o mesmo zelo, a mesma adoração, o mesmo espírito, o mesmo ardor, o mesmo amor pelo Senhor. O mesmo amor pelo Senhor. E Elias, que já tinha passado por tantos sofrimentos, por tantas tribulações, ele disse, dura coisa me pediste, mas se você me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. Meus amados, ele foi fiel até o fim, estava com Elias até o fim. Quando Elias disse esta palavra, ele não estava falando simplesmente de ver, mas de compreender, de entender o mistério, de estar junto, de ver o Senhor. E quando isso aconteceu, a Bíblia tem uma expressão lindíssima, que carros e cavalos de fogo apartou Elias de Eliseu. Que amizade linda que esses dois tinham. Que a única coisa que apartou Eliseu de Elias foi carros e cavalos de fogo. Porque os homens não conseguiram. As palavras de Elias não conseguiram. Nada conseguiu apartar Eliseu de Elias. Só Deus pôde apartar Eliseu de Elias. E quando houve esse momento de apartamento, um redemoinho enviado pelo Senhor levou Elias e arrebatou Elias. E quando Elias estava subindo, a capa de Elias caiu e esta capa foi tomada por Eliseu. Eliseu entendeu e como ele pede aquela herança, a herança do ministério, ele fala, meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Uma expressão usada por Eliseu e depois uma expressão usada perto da morte de Eliseu pelo rei Joás, mostrando que o Senhor protegia Israel por meio do ministério de Elias. O Senhor guardava Israel por meio do ministério de Elias. Agora, Eliseu era o sucessor direto da graça
e do ministério que o Senhor tinha dado por Elias. Essa tamanha intimidade, essa tamanha graça, essa tamanha misericórdia fez com que Eliseu toma a capa de Elias e tomando a capa de Elias diante do rio Jordão, ele fala: onde está o Deus de Elias? E ele fere as águas assim como Elias tinha feito e as águas se abrem. Ora, Elias saiu da região da terra prometida e veio para a região onde morreu Moisés. Eliseu, que estava desse lado, atravessa o rio Jordão e vai para o lado onde entrou Josué. É interessante que tudo tem a ver com o Jordão. Cada um ficou de um lado. E é interessante que Elias foi arrebatado próximo aonde Moisés foi sepultado. Eliseu atravessou o rio Jordão, da mesma maneira que Josué atravessou o rio Jordão. Josué significa Deus é salvação. Eliseu significa Deus é a salvação. Que coisa linda. Dois homens que nos dão exemplo de hombridade, de fidelidade, de comunhão, de intimidade. Moisés teve por amigo e por pessoa próxima Josué. Elias teve por amigo e pessoa próxima Eliseu. E os dois continuaram o ministério dos seus antecessores. Que assim, desta maneira, quando isso ocorre, os filhos dos profetas, percebendo isto e vendo este milagre, disseram o que está escrito no verso 15: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, e vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Meu amado, tudo tem o tempo de Deus. E enquanto nós estamos diante daqueles que são chamados pelo Senhor e são usados pelo Senhor, nós devemos estar em obediência, aprendendo, sabendo no tempo certo. É uma lição para todos. É lição para aqueles que têm um ministério como Elias. Precisam ensinar, não são para sempre. O seu tempo vai passar. Quem sabe já está próximo. Ensine alguém, não guarde tudo para si. O Senhor já tem colocado no seu coração uma pessoa. Ensine, demonstra. Só faz sucesso aquele que faz um sucessor. Mas aqueles que, como Eliseu, estão aprendendo também, tenha paciência. Até o último momento seja submisso, aprenda, sirva, deite as águas nas mãos do seu profeta, assim como Eliseu deitava águas nas mãos de Elias. Vá onde ele for, e mesmo que as pessoas dizem uma ou outra e dizendo: olha, você é o próximo, faça alguma coisa assim, fala para os outros, calai-os. E muitas vezes não dá para calar a boca do povo, mas dá para calar o nosso próprio coração. Calar o nosso próprio coração, em obediência ao Senhor, esperando o tempo certo de que Deus termine o ministério de um para iniciar o ministério do outro. Ora, a Bíblia fala e nós sabemos que Eliseu foi um homem tão usado por Deus. E a porção dobrada, que significava de uma herança do ministério de Elias, o Senhor fez de forma tão tremenda que Eliseu operou o dobro de milagres que Elias também tinha operado. E depois de Jesus, o profeta em que mais foi usado por milagres foi o profeta Eliseu. Porque ele esperou o tempo certo, foi fiel ao seu mestre, ao seu profeta, ao seu líder, até os últimos momentos. Que o Senhor nos dê graça para encontrarmos Elias, para aprendermos com eles, para deitarmos água nas mãos deles, pessoas que sejam de boa influência e de bom ensino para nós e que cresçamos na presença desses homens. Que o Senhor nos dê graça também aos Elias, que encontrem Eliseus e que eles também ensinam, mesmo se eles estão lá no último da fila, não têm aparência de profeta, estão lá lavrando terra na junta de boi e parece nada, mas se o Senhor chamou, este é o que o Senhor escolheu. Lembre-se que Elias tinha um moço antes, mas não era o que Deus queria. Era esse moço. E que a bênção do Senhor venha estar sobre a vida de cada um de vocês. Deus os abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.